Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael Silva e vamos estar dando sequência ao nosso curso de Lógica de Programação. Então, a gente está entrando agora na reta final do nosso curso, a gente tem mais essa videoaula e depois vamos finalizar com a parte de cadastro. Tá? A gente vai criar um pequeno cadastro de cliente, que é para mostrar tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo aquilo que a gente utilizou. Bom, pessoal, essa videoaula é mais uma videoaula bem leve para a gente ver umas questões bem simples no Pascal. A gente trabalhou até agora com algumas funções, tá? Que são os comandos. A gente trabalhou com o comando writeln, com o comando readln, a gente viu estrutura de repetição, que é o for, a gente viu estruturas condicionais, que é o if, né? A gente viu variáveis e assim por diante. Bom, nessa videoaula, pessoal, eu quero mostrar para vocês alguns comandos novos, ou funções, também chamado de funções, tá? Então, criei aqui um novo arquivo no Pascal. Para quem não viu, arquivo novo. Vou chamar aqui esse cara de exemplo funções. Certo? E vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar uma variável aqui, nome do tipo string. Vamos pensar o seguinte, o cara vai digitar o nome, digite seu nome. E dentro da programação, a gente sempre vai encontrar vários comandos que fazem várias coisas. Por exemplo, dentro do Pascal, tem um comando que quando você chama ele, ele transforma todas as letras que são minúsculas, ele transforma em maiúscula. Ah, mas isso vai ser útil para quando? Em N situações isso pode ser útil, mas o objetivo do curso não é mostrar quando ele vai ser útil, até porque é um curso teórico, mas mostrar que existem muitas funções no Pascal, e uma delas faz isso. Tá? Então, ali vai digitar um nome, aí eu vou ler esse nome e vou colocar na variável nome. Aí, depois eu quero exibir o que ele digitou. Então, vai mostrar, você digitou o quê? Vírgula, nome. Porque concatenei aqui, né? Estou concatenando com o nome. Tá? Deixa eu executar aqui. Claro que ele não vai mostrar em maiúsculo. Vou colocar Rafael. Você digitou Rafael. Perfeito. Só que aí, pessoal, aqui, antes de eu mostrar o nome, eu vou chamar uma função, um comando, que é o upcase. Abro parêntese e fecho o parêntese aqui. Ó. Tá? Ó, esse parêntese é do writeln, que está fechando aqui. Esse parêntese aqui é do upcase. Upcase é uma função, então, upcase, função ou comando que transforma todas as letras minúsculas para maiúsculas. Tá? Então, vou até fazer o seguinte, as letras minúscula para maiúscula, certo? Então, transforma a letra A para A maiúsculo. Olha que interessante. Eu vou digitar Rafael em minúsculo e ele mostrou em maiúsculo. Ele vai fazer isso automaticamente, ou seja, o comando upcase pega tudo que está dentro da variável nome, porque foi a que eu passei aqui, e transforma ela para minúsculo. Para maiúsculo, perdão. Claro que se eu botar uma letra maiúscula não tem problema. Ó. Ele vai transformar igual às outras. Se eu colocar todas em maiúscula também não tem problema. Ele vai mostrar igual em maiúscula. Certo? O upcase, pessoal, às vezes é muito interessante você usar, porque daqui a pouco, vamos supor que você quer que todo o sistema, a pessoa digite maiúsculo. Então, em vez de você obrigar a pessoa e falar, olha, sempre digita maiúsculo, você pode simplesmente sempre chamar a função upcase que vai fazer isso para você. Certo, pessoal? Então, fica a dica do upcase. Ok? Uma outra função que eu gostaria de mostrar é o seguinte. O cara entrou no sistema, digitou o nome. Antes de eu mostrar o que ele digitou, eu quero saber
se ele digitou alguma coisa, certo? Eu quero saber se ele digitou pelo menos 3 caracteres, ou seja, eu quero saber se ele pelo menos digitou 3 letras. Não adianta ele entrar no sistema e botar o A. Aí você digitou A. Não, eu não quero. Eu quero que o sistema descubra se ele colocou pelo menos 3 letras. O que eu posso fazer? Eu vou usar o if. Por quê? Porque o if vai verificar essa informação. Só que como é que eu vou saber quantas letras ele botou? Vamos imaginar assim, pessoal. Quando ele aparece lá, digite seu nome, aí aparece readLN, ele joga tudo que ele digitar dentro daquele campo, joga no nome, certo? Aí, como que eu vou saber quantos caracteres ele digitou, quantas letras ele digitou? Olha só, eu vou criar uma variável chamada total nome do tipo integer. Tá? Depois que ele digitar um nome, olha só o que eu vou fazer. Total nome recebe o quê? Recebe length. E olha o que eu passo no length, nome. O que a função length faz? Olha só. Retorna o número total de caracteres que a string possui. Ou seja, se eu digitar Ana, são 3 letras que foi colocado na variável nome. Quando chegar aqui, a variável total nome, que é do tipo integer, vai receber o que a função length retornar da variável nome. O que a length vai dizer para total nome? 3. Só para a gente ter uma ideia, eu vou digitar aqui a total nome. Olha que legal. Vou digitar aqui Ana. Olha que apareceu 3. Por quê? Porque eu digitei 3 letras. Se eu colocar aqui, por exemplo, RL System, o espaço está contando. Então, eu digitei 9 letras. Vou colocar Rafael. Eu digitei 6. Ou seja, o que eu tenho dentro dessa variável? O número de letras que eu digitei dentro de nome. Mas eu tenho que chamar o length, claro. Porque se eu fizer direto, ó, ele vai atribuir o que para a variável total nome? O nome. Aí não dá. Porque o nome é string, aqui é integer. Eu quero saber o número de letras que tem dentro de total nome. Né? Ou de caracteres, no caso. Certo? Então, eu uso a length para isso. Então, a gente viu nessa videoaula a uppercase e a length. Aí, pessoal, em vez de eu exibir na tela o número de letra, olha só o que eu vou fazer. Se, olha o nosso if, se total nome, o que é o total nome, pessoal? A variável que tem o número de caracteres que eu usei. Se total nome for menor, ó, o menor, lembra que eu mostrei lá no exemplo de array, não, deixa eu lembrar aqui, no exemplo de boletim, ó. Isso aqui é maior que, isso aqui é menor. Então, se total nome for menor do que 4, ou seja, a variável total nome tem menos do que 4 o quê? 4 caracteres, porque a total nome vai retornar o número de letras que eu coloquei na variável nome aqui no readLN. Então, se total nome for menor que 4, então... O que significa? Significa que ele não colocou 4 caracteres, colocou menos. Então, eu não quero que funcione, eu quero dar uma mensagem para ele. Você deveria digitar no mínimo 4 caracteres. Mas se ele digitou mais do que 4, o que vai acontecer, pessoal? Vai cair no else. Lembram do else que eu mostrei em outras aulas? Se caiu no else é porque ele digitou mais do que 4. Se ele digitou mais do que 4, tá certo. Então, sucesso. Você digitou, aí mostra o nome. É só um exemplo
de validação de dados, né? Se você entra num site, aí se você não colocar tantos caracteres lá no site, ele vai dar um erro. Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar RA, você deveria digitar no mínimo 4 caracteres. Deu erro, ou seja, não mostrou para mim. Mas se eu digitar mais do que 4, sucesso, você digitou o Rafa. Pronto. Então agora eu acabei de mostrar uma mistura de uppercase e uma mistura de length em conjunto com o if. Tá? Sugiro fortemente que vocês dêem uma olhadinha na apostila que fala sobre if, sobre readln e sobre as demais funções que eu mostrei aqui para vocês. Então essa aula ela é mais para você entender que o Pascal tem muitas funções, dentre elas uppercase e length. Quando você for praticar uma outra linguagem de programação, você vai perceber que essas linguagens de programação existem centenas e centenas de funções prontas. Como no nosso caso, a gente usou funções prontas. O uppercase e o length são funções prontas que a própria linguagem tem a nos oferecer. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima videoaula.